Fala galera, canal Exatas 1000, professor Colombo. Vamos que vamos galera, vamos continuar aqui da sequência aos exercícios, aqui atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre de 2020 do nono ano do ensino fundamental. Vamos dar continuidade aqui com a parte da situação de aprendizagem 2. Vamos que vamos galera, é importante que vocês assistam às aulas anteriores porque é uma sequência, tá? Eu tô mantendo a sequência aqui do caderno, beleza? Então é importante vocês pegarem todos os conceitos iniciais para ter um bom entendimento do que vai vir de agora para frente, tá ok? Vamos lá, galera! Então, vamos dar continuidade aí com as aplicações mesmo, tá? De tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente aprendeu aí na teoria, agora colocando em prática, em situações, problemas que podem acontecer aí realmente na realidade. Beleza? Então vamos lá para a situação de aprendizagem de número 2, começando aqui com a atividade 1 de aplicação do Teorema de Pitágoras, na página 68 do seu caderno. Galera, antes de prosseguir, não esquece de meter o dedão no joinha, clica aí no like, se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito ainda, hein? Pelo amor de Deus, já se inscreve aqui, clica no sininho para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Então vamos lá para a atividade número 1. Se você não viu a aula de Teorema de Pitágoras, vai lá na parte de número 1, agora do terceiro trimestre do nono ano, que tem lá toda a explicação, demonstração e tudo mais para vocês conseguirem entender o que eu estou falando aqui, tá? Então é importante que vocês assistam às aulas anteriores. Então vamos lá para a atividade número 1 de aplicação do Teorema de Pitágoras. Vem comigo para a leitura! Uma situação muito usual do Teorema de Pitágoras é feita pelos pedreiros. Um pedreiro, para construir um ângulo reto com duas paredes, marca 30 centímetros e 40 centímetros em duas linhas laterais, onde vão fazer a parede, né? Onde farão a parede, que se interceptam. Depois, unem esses dois pontos para encontrarem uma medida equivalente a 50 centímetros. Assim, os pedreiros conseguem um ângulo reto. Na linguagem desses profissionais, tal procedimento é chamado de deixar no esquadro. Nessa situação, como é possível afirmar que o ângulo que será formado entre as duas paredes é um ângulo reto? Vamos lá, galera! Então, já falamos sobre isso lá na primeira aula de Teorema de Pitágoras, mas vamos colocar em prática aí com um exercício que acontece no dia a dia. A maioria do caso eles até nem sabem, pode saber, pode não saber, né? Tem alguns pedreiros que são muito inteligentes e que sabem também, mas em alguns casos eles não sabem da questão do Teorema de Pitágoras, mas eles sabem que eles vão conseguir esquadrar a parede, isso é muito interessante. Então, ó, o que acontece? A gente tem aqui, ó, 30 centímetros, ele vai marcar lá, eu vou imaginar aqui que os 30 centímetros seja esses três, tá, turma? Imagina aqui, ó. Tá? Só tô, como não cabe no papel aqui colocar os 30, eu vou fazer uma escalinha aqui para 3. Então, vou fazer aqui, ó, 3. E aí eles marcam uma outra aqui, ó, 40 centímetros. E eu vou usar 4, ó. 40, tá? E aí, ao unir essas duas aqui, ó, vai ter que dar 50. Então, ó, até deu 5 aqui, ó, certinho, ó. 5, tá? Isso aqui garante para eles, ó, para os pedreiros, que as paredes que vão ser construídas aqui, ó, nessas duas linhas aqui, ó, elas estejam no esquadro. O que é estar no esquadro? É possuir um ângulo de 90 graus, para não deixar torta a parede, né? Para ficar uma parede para cá e outra para cá, tá? Então, eles usam essa técnica aí, tá? Mas, o que acontece? A gente pode provar para vocês que se isso aqui estiver verdadeiro, ele vai satisfazer o Teorema de Pitágoras. Lembra o que diz o Teorema de Pitágoras? Lembra lá? O a ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos. Olha que interessante. Então a gente sabe que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós sabemos o quê? Que a hipotenusa é esse maior valor, ó, é o valor que o ângulo reto está olhando. Ó. Então imagina que tem um olhinho aqui, ó. Esse olhinho, ó, tá para cá, ó, olhando para cá, ele tá olhando para esse lado aqui, ó. Esse lado aqui em roxo, ó, é a nossa hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Então a gente tem um cateto aqui e outro cateto do outro lado, tá? A hipotenusa nós chamamos de A e os outros catetos de B e de C, tá? Não importa qual que seja aí, tá? Nesse caso,
Aí, galera, ele falou aqui, ó, que esses dois valores, que os valores, na verdade, os valores dos catetos valem o quê? 30, 40 centímetros. Porque o maior, ó, uma dica aqui, ó, esse valor, nós temos três medidas, de 30, de 40 e de 50. Para a gente saber qual que é a hipotenusa, é só a gente lembrar que a hipotenusa é o lado do triângulo que possui o maior valor. Ou seja, o A, que é a hipotenusa, é os 50 centímetros. Ah, professor, legal. E agora, o B e o C vão ser os catetos. E aí a gente pode escolher qualquer um. Ó. Pode ser o B valendo 30 centímetros e o C valendo 40 centímetros. Turma, o que você vai fazer para conseguir provar, para afirmar que o ângulo formado entre as paredes é um ângulo reto? Ou seja, esse ângulo reto é o ângulo de 90 graus. O que você faz para provar? Basta aplicar aqui no Teorema de Pitágoras. Então, você vai pegar esses valores aqui, ó, e vai substituir aqui. Se a igualdade for válida, ou seja, se o que der do lado esquerdo, quando você calcular, for igual ao que der do lado direito, significa que isso é válido. Então, vocês precisam fazer isso. Eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão pegar o A, vai substituir aqui, vai pegar o B e o C e vai substituir aqui também. Se isso der certo, se a igualdade aqui, quando você fizer o cálculo, der certo, vai valer, tá? Então, você vai pegar o A. Quem que é o A? É o 50. Então, você pega aqui e coloca 50 elevado ao quadrado. Só lembrando, 50 elevado ao quadrado é o quê? 50 vezes 50. Então, vocês vão ter que fazer essa continha aqui, ó. Quanto que é 50 vezes 50? Faz essa multiplicação e anota aqui, ó. Depois, você vai calcular o quê? O B ao quadrado. Então, quem que é o B? É o 30. Então, você vai pegar 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Então, faz essa continha e anota aqui, ó. E aí, coloca a soma, o sinal de soma. Aí, você vai calcular o C ao quadrado. Então, vai fazer 40 vezes 40. Vai anotar aqui. Depois de elevar ao quadrado os dois catetos, você vai somar eles dois aqui, ó. Então, primeiro eleva ao quadrado, depois soma. Se isso for igual ao que você obtiver aqui, vai estar certa a relação. Beleza, turma? Então, façam esse cálculo. Se tiver alguma dificuldade específica, tá? Manda aqui nos comentários que eu vou auxiliando para vocês. Vamos lá, então, para mais um exercício aí de aplicação prática do Teorema de Pitágoras. Está aí na página de número 68 do seu caderno. Vem comigo para leitura. A figura é composta por 5 quadrados idênticos e a hipotenusa do triângulo retângulo ABC tem comprimento de 3 raiz de 5 centímetros. Então, nós temos aqui uma figura composta por 5 quadrados. Ó, nós temos esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, esse e esse. Beleza? E nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, ABC, que está pintadinho aqui, tá? Com valor de hipotenusa valendo 3 raiz de 5. Onde que está a hipotenusa desse cara, ó? Lembra do ângulo reto? O ângulo reto está aqui, ó, tá? A hipotenusa é oposta a esse ângulo reto, ou seja, a hipotenusa é esse valor. Então, esse valor aqui vale 3 raiz de 5 centímetros. Escreva os passos necessários para calcular a soma das áreas dos 5 quadrados. Depois, troque sua proposta com a de um colega e verifique se, com as orientações dele, é possível obter a soma das áreas dos 5 quadrados. Se não conseguir, corrija o que achar necessário, ok? Então, bem interessante, aí você pode fazer essa atividade, compartilhar aí com um colega e verificar se o que ele fez está ok, se está bacana, se deu certo aí e discutir, tá? Causar essa discussão, isso é bem importante, beleza? Eu vou dar só algumas indicações aqui para orientar vocês nesse caso. Então vamos lá, nós temos aqui 5 quadrados. Então vamos lá, para achar a área do quadrado, a gente precisa fazer o quê? Lado vezes o lado, tá? Então se eu tenho um quadrado com uma medida valendo L, a outra medida também vai valer L, porque todos os lados de um quadrado têm a mesma medida, então todos os lados aqui vão valer L, ó. Então L, L, L e L, tá? E ângulos, 4 ângulos retos, já que a gente está falando bastante de ângulo reto, teremos 4 ângulos de 90 graus, beleza? Turma, vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo, esse triângulo ele é retângulo, e nós temos a medida da hipotenusa. Essa hipotenusa aqui que está em laranjinha, ó, vale 3 raiz de 5 centímetros. O que acontece? Se vocês observarem, nós temos esse triângulo retângulo, e esse ladinho aqui, ó,
tá? Que é um dos catetos do nosso triângulo, corresponde a um dos lados do nosso quadrado. Vamos chamar esse lado que a gente não sabe. Quando a gente não sabe em matemática algo, a gente chama de alguma letrinha. Então, nesse caso, a gente chamou de L. Então, isso aqui vale L, beleza? E o que acontece? O outro cateto, que é esse cateto BC, ele, se vocês perceberem, eles pegam, ó, ele pega dois lados dos quadrados, ó. Então tem dois quadradinhos aqui. Significa o quê? Que daqui até aqui nós teremos 2L, porque se um vale L, daqui até aqui vai valer 2L. Então eu vou desenhar aqui para vocês isso aqui. Olha só que interessante. Então nós temos esse triângulo. Tá? Por que a importância desse triângulo? Percebe? Aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? E o triângulo retângulo satisfaz o teorema de Pitágoras. Lembra? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se nós aplicarmos aqui no teorema de Pitágoras, nós vamos conseguir descobrir qual o valor do L. Olha só por quê. Quem é a hipotenusa aqui? Ó? É o A, tá? A hipotenusa, nesse caso, é o que está oposto a esse ângulo reto, ou seja, 3 raiz de 5 ao quadrado. Isso vai ser igual. Quem que é o B? Qualquer um dos catetos. Então, vou pegar esse aqui, ó, o L, tá? Como é a letra, a gente vai elevar ao quadrado. L ao quadrado. Mais, quem é o outro cateto? É o 2L. Então, nós vamos fazer 2L elevado ao quadrado. Beleza, vamos desenvolver isso aqui, galera. Aqui nessa primeira parte, ó, nós temos 3 raiz de 5 elevado ao quadrado. Como nós temos uma multiplicação, olha só, nós temos o 3 multiplicando raiz quadrada de 5, nós vamos elevar ao quadrado o 3 e elevar ao quadrado o raiz de 5, tá? Então vai ficar 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9. Por quê? 3 vezes 3 dá 9, tá? 5 ao quadrado é o mesmo que raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25, tá? E quem é a raiz quadrada de 25, pessoal? É o 5. Ou seja, nós teremos 3 vezes, né? Como é uma multiplicação, 3 vezes o 5. Fechou? Então já elevamos ao quadrado do lado esquerdo. Agora vamos fazer a operação aqui do lado direito. Nós temos L ao quadrado, eu vou simplesmente copiar o L ao quadrado. Mas aqui vai ser igualzinho lá do lado esquerdo, ó, temos uma multiplicação. Se nós temos uma multiplicação, tanto 2 quanto L vão estar elevados ao quadrado. Então nós teremos aqui 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 2 vezes 2 vai dar 4. L ao quadrado, vou multiplicar, continuar a multiplicação. Quando não tem nada, significa que está multiplicando, tá, pessoal? Então se eu escrever só 4L ao quadrado, significa que está multiplicando. Mas coloquei um pontinho aqui só para vocês saberem que tem essa operação. Então vai ficar 4L ao quadrado. Beleza? Vamos lá, turma. Agora é o seguinte. Vamos fazer essa operação. 9 vezes 5, multiplicação. 9 vezes 5 dá 45. Ótimo. L ao quadrado mais 4L ao quadrado, eu posso fazer essa operação? Posso somar? Posso, né? Porque nós temos L ao quadrado aqui e L ao quadrado aqui. É a mesma coisa, né? Eu posso somar apenas as coisas iguais. Então, maçã com maçã, banana com banana. Como L ao quadrado está aqui tanto nesse termo quanto nesse termo, L ao quadrado mais 4L ao quadrado vai ser o quê? Quando não tem nada é como se tivesse 1 aqui, ó. Então vai ficar 1 mais 4, que dá 5L ao quadrado. Maravilha! Vamos só inverter isso aqui, ó, para ficar um pouquinho mais visual. Vou colocar o 5L ao quadrado do lado esquerdo, igual, e vou colocar o 45 lá do lado direito, tá? A gente pode inverter aqui sem alterar nada, que a igualdade vai se manter. Turma, vamos lá. Para isolar esse L, eu estou aqui com uma multiplicação. Ó, o 5 está multiplicando o L ao quadrado. Para isolar só o L, porque o nosso objetivo aqui é calcular o valor de L. Quanto vale esse ladinho aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Ó? O 5 está multiplicando. Para passar para o outro lado lá, para isolar o L, eu posso dividir por 5, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Se eu fizer essa divisão, olha só o que acontece. Do lado esquerdo, 5 dividido por 5 vai dar 1, então vai ficar 1 vezes L ao quadrado, que é o próprio L ao quadrado, tá? É igual a 45 dividido por 5.
Olha só, é aquela história de passar dividindo. Quando tá multiplicando, a gente passa dividindo pro outro lado, tá? Então, a gente só encurta o caminho, tá certo? Mas o que acontece realmente é isso aqui, ó. Eu divido por 5 do lado esquerdo e divido pro lado direito. É uma balança. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Show? Então, galera, 45 dividido por 5, quanto que dá a tabuadinha? Dá 9. Maravilha. Aí nós temos aqui, ó, vou reescrever aqui, ó. Nós temos L ao quadrado é igual a 9. Belezinha, turma? Pessoal, nós não queremos L ao quadrado, nós queremos apenas o L. Nós só queremos aqui, ó, tá? O que nós fazemos, então? Vamos tirar a raiz quadrada de 9. Isso aqui vai dar pra gente L igual a 3. 3, o quê? Centímetro. A unidade de medida é em centímetros. Então, nós temos L igual a 3 centímetros. Olha só que interessante, nosso objetivo era achar o L. Por quê? O que ele pede pra gente é a área dos 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, lá do começo do exercício. Os lados dos quadrados, ó, agora a gente tem eles, ó, que vale quanto? Vale 3. Ó, eu já tinha até anotado aqui para vocês, ó, o L vale 3 que nós calculamos aqui agora. O que nós fazemos então agora, turma? Para achar a área desses quadrados, nós temos que fazer o quê? Calcular a área do quadrado de um deles, porque todos são iguais, e multiplicar por 5. Olha só. Tá? Então, isso vai ficar para vocês. Como que calcula a área mesmo? Lado vezes lado, ou L ao quadrado. Então, nós temos aqui o lado, vale 3, eu elevo ao quadrado ele, tá? Você vai achar a área de 1 quadrado. Como nós queremos a área dos 5 quadrados, basta multiplicar por 5. Show? Galera, manda aí nas respostas, nos comentários, vamos criar uma comunidade legal aí pra gente interagir, ver se tá certo, se não tá, se conseguiu resolver. Explica como que você fez, tá? Vai ser bem bacana aí. Nos cadernos do aluno, às vezes eu vou resolver, às vezes eu vou deixar como desafio aqui para vocês também, tá? Mas eu vou auxiliando, não vou deixar vocês, vou dando a guia, dou essa aula aqui, explico tudo certinho para vocês e vou guiando também durante os exercícios. Deixa suas dúvidas específicas, tá? Fala assim, não entendi como que faz isso ou aquilo, que aí eu vou auxiliando aqui nos comentários do YouTube. Beleza? Vamos lá para a próxima atividade, então. Vamos lá, então, para o item 1.3, galera. Atividade 1 de aplicação do Teorema de Pitágoras. Está aí na página de número 68 do seu caderno. Caderno aqui do 9º ano do 3º bimestre de 2020, ensino fundamental. Vem comigo para leitura. Uma equipe foi contratada para instalar uma torre estaiada e, para isso, serão necessários cabos de sustentação. A torre tem 90 metros na vertical e os cabos serão presos a 30 metros, a 60 metros e a 90 metros de altura. O solo é plano e perpendicular à torre e serão fixados no solo a 60 metros da torre, de acordo com o desenho abaixo. Determine quantos metros de cabo serão necessários para essa sustentação. Vamos lá analisar o que está acontecendo nesse exercício, pessoal. O objetivo aqui, ó, é calcular quantidade de metros de cabo, tá? Esse é o objetivo do exercício. Então vamos entender onde estão os cabos aqui, ó. Os cabos de sustentação são esses aqui, ó. Vou pintar aqui de laranja para vocês visualizarem melhor. Então nós temos 3 cabos de sustentação do lado esquerdo da torre. Olha, a torre está aqui, ó, no meio, tá? E do lado direito nós temos mais 3 cabos de sustentação. Todos eu estou destacando aqui em laranja. Então, destaquei esses cabos aqui. Então, nós temos que calcular qual o valor aí do comprimento desses 6 cabos, tá? Mas vamos lá analisar tudo isso com muita calma. Os dados do exercício que ele deu, ó. A torre tem 90 metros na vertical. Então, ele está falando o quê? Que essa torre aqui, ó, ela tem de altura aqui, ó, 90 metros, tá? Então, ela tem aqui, ó, 90 metros de altura. Vou representar aqui para vocês. Beleza, então ó, de altura essa torre tem 90 metros, tá? Aí ele fala que ó, os cabos serão presos, ó, presos a 30 metros, a 60 metros e 90 metros de altura. Ó, então, o que que acontece? Ó, esses cabos aqui, ó, eles estão sendo presos, ó, a 30, a 60 e a 90 metros de altura. Ou seja, esse valor aqui, ó, desse primeiro cabo, a altura dele aqui, ó, é de quanto? É de 30 metros, ó. Vou colocar 30 sem a unidade, só para vocês saberem. 30. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, aqui também, ó, vale 30.
Maravilha, turma? Aqui, ó, esse segundo cabo, ó, ele tá um pouquinho mais alto, então essa medida é de 60 metros. Então a altura desse cara aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho, ó. Esse cara vale 60 metros, tá? E o último cabo tá lá no topo, né? Como a torre tem 90 metros, ele vai estar exatamente aqui, ó, a 90 metros de altura. Vamos lá, turma. Vamos primeiro enxergar o que a gente pode fazer aqui para calcular o comprimento do cabo aqui em laranja. Vamos analisar primeiro esse primeiro carinha aqui, ó. Esse triângulo. Dá uma olhada, ó. Nós temos aqui um triângulo, tá? Vou destacar para vocês. Então, esse primeiro triângulo que eu estou destacando aqui para vocês, eu coloquei aqui desse lado. O comprimento aqui do cabo dele, ó, vai ser esse valor. Se vocês observarem, ó, turma, nós estamos diante, ó, de um triângulo do tipo retângulo. Porque, ó, aqui entre o solo e a torre, nós temos aqui, ó, o solo é plano e perpendicular à torre. Esse fato dele ser perpendicular à torre significa que nós temos aqui um ângulo, ó, de 90 graus entre o solo ele está aqui, o solo e a torre está a 90 graus. Então, nós temos esse ângulo de 90 graus. Perfeito, então. Por quê? Olha só. Mais um dado importante que ele deu aqui para a gente é esse aqui, ó. Esses cabos eles serão fixados no solo a 60 metros da torre. Ou seja, ó, se vocês enxergarem aqui, ó, da torre até esse ponto aqui, ó, vai valer quanto? Vai valer, ó, 60 metros. Olha que interessante. 60 metros. Ou seja, se vocês observarem bem esse triângulozinho aqui, ó, esse valor aqui, ó, desse cateto de baixo, vale 60. O valor do outro cateto, que é esse aqui na vertical, vale, ó, 30. E nós queremos achar o valor do comprimento desse cabo. Esse valor aqui vai ser igual ao outro, ó. Se vocês perceberem, o triângulo que está aqui desse lado, ó, é um triângulo, ó, espelhado e tem como cateto o valor de 30 e o outro cateto também valendo 60, porque daqui até aqui também vai valer 60 metros. Ó. Então, nós temos triângulos iguais, então basta calcular um desses comprimentos e multiplicar por 2 depois. Então vamos lá? Vamos fazer o quê? Para calcular esse valor, nós estamos diante de um triângulo retângulo com os dois valores dos catetos, então basta aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras, é um exercício de Teorema de Pitágoras. Então como que fica aqui nesse caso? O Teorema de Pitágoras é o quê? A hipotenusa ao quadrado, que nós vamos chamar de A, tá? É igual o B ao quadrado, um dos catetos, pode ser o 30 ou B, tá? Mais o outro cateto ao quadrado, então 60 aqui eu vou chamar de C, beleza? Vamos substituir então, ó. Nós temos que A ao quadrado é igual, o B vai ser o 30, 30 ao quadrado, mais o 60 ao quadrado. Vamos lá, galera, A ao quadrado é igual, 30 ao quadrado é o mesmo que 30 vezes 30, 30 vezes 30 dá 900. Beleza? Se vocês pensarem aqui, ó, para facilitar fazer de cabeça, ó, 3 vezes 3 dá 9, não dá? 9, ó, coloquei o 9 e mais 2 zerinhos porque está elevado ao quadrado. Dá para utilizar o mesmo raciocínio para o 60, ó, 60 ao quadrado. Pensa assim, ó, 6 vezes 6 dá quanto? 36. Como é 60, nós temos que colocar aqui, ó, 2 zeros, porque 60 ao quadrado dá 3.600. Beleza? Então, essa dica aqui, ó, é para acelerar os cálculos, mas se você quiser, pode fazer o cálculo, a multiplicaçãozinha aqui na mão, não tem problema nenhum, tá? Galera, então, a hipotenusa ao quadrado vai ser o quê? 900 mais 3.600. Então, basta somar 3.600 com o 900. Ó, fazer essa soma. 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 9 com 6 dá 15, deixa o 5 e sobe 1. 1 mais 3 dá 4, ou seja, A ao quadrado é igual a 4.500. Ainda não acabou, porque a gente quer o valor de A e não o valor de A ao quadrado. Então, turma, para extrair, para sumir com esse 2 aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Vamos tirar a raiz quadrada do lado direito, ó. Então, vai ficar A igual a raiz quadrada de 4.500. Beleza? Poderia deixar assim? Poderia. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse 4.500 e vamos decompor em fatores primos, tá? Eu vou fazer assim, ó. 4.500. Colocar uma linha aqui, ó, na vertical. E vamos começar a nossa divisão. Galera, olha só. Se nós fizermos, ó, 4.500 dividido por 2, nós teremos o quê? 2.250. Se eu dividir novamente por 2, nós teremos o quê? 1.000
125. Pode fazer esses cálculos, caso você não consiga fazer de cabeça, pode fazer na divisão, não tem problema nenhum, tá? Estou fazendo para acelerar um pouquinho mais a resolução para o vídeo não ficar mais extenso ainda, tá? 1125 dá para a gente dividir por 2? Não dá mais, então nós vamos dividir agora por 3. 1125 dividido por 3 vai dar 375. Por 3 ainda dá para dividir. 375 dividido por 3 dá 125. E 125 dá para dividir por 3? Não dá mais. Por 4 também não dá, então vamos dividir por 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Olha só, se vocês olharem aqui, ó, o 4.500 ele pode ser reescrito, então, como 2 vezes 2. 2 vezes é o mesmo que 2 ao quadrado, ó. Porque 2 vezes 2, beleza? Vezes. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado, beleza? E o 5? 5 está multiplicando aqui, ó, 3 vezes, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Então, podemos fazer 5 ao cubo, 5 elevado ao cubo. Então, galera, ó, eu vou reescrever só aqui, ó. Raiz quadrada, no lugar de 4.500, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes o 5 ao cubo. Pessoal, tudo que está elevado ao quadrado pode sair da raiz, tá? Eu vou cortar esse processinho, não vou explicar só para não estender muito, mas em umas outras oportunidades eu explico o que acontece aqui nesse caso. Ó, então esse 2, todos que estão elevados ao quadrado, vão sair da raiz, tá? Esse 5 que está elevado ao cubo, eu também posso escrever, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes, posso escrever assim, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Por quê? 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, né? Quando não tem nada é 5 elevado a 1, significa que 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 dá 5 ao cubo, tá? Então eu posso reescrever assim. Então, ó, esse pode sair aqui da raiz, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar para fora, ó, 2 vezes 3 vezes o 5 vezes e continua esse 5zinho aqui, ó. Esse 5 elevado a 1 aqui, ó, continua lá dentro da raiz. Pessoal, fazendo 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Então, nós temos aqui, ó, a nossa hipotenusa aqui, nesse caso, valendo 30 vezes raiz de 5. Então, nós achamos o primeiro valor aqui desse primeiro cabo aqui, tá? Beleza? Show de bola. Esse é o primeiro, galera. Esse ainda é o primeiro. Vamos olhar agora para esse outro triângulo que eu estou destacando para vocês aí na tela, tá? Esse triângulo aqui eu vou desenhar para vocês. Então vamos lá, turma. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ok? Vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor desse comprimento. Então vai ficar aqui, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Temos os dois catetos, ó, temos o b e temos o c, tá? Então vamos substituir aqui, ó, a ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, que é o b, tá? Vale 60. Mais, quem que é o C? É o outro 60, o outro cateto. Então, 60 ao quadrado. Como vai ficar isso, galera? 60 ao quadrado dá 60 vezes 60, já fizemos lá, deu 3.600. Mais, de novo, 60 ao quadrado, 3.600. A ao quadrado vai ser igual. 3.600 mais 3.600 dá 7.200. Portanto, extraindo aqui a raiz quadrada, nós teremos raiz quadrada de 7.200. Vou fazer o mesmo processinho aqui, galera. Nós vamos decompor em fatores primos os 7.200. Então, vou pegar os 7.200 aqui e vamos decompor aqui em fatores primos. Então, fazendo aqui, galera, 7.200 dividido por 2, 7.200 dividido por 2 dá 3.600, ok? 3.600 dá para dividir por 2 ainda. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. 1.800 dividido por 2 vai dar 900. Mais uma vez, por 2 dá 450. Dá ainda por 2, que dá 225. Agora já não dá mais, ó. No 225 já não dá mais para dividir por 2. Dá para a gente dividir por 3. Se eu fizer 225 por 3, vai dar 75. 75 ainda dá para dividir por 3, que vai dar 25. 25 dá por 3? Não dá mais. Por 4 também não dá, então vamos dividir por 5. 25 por 5 vai dar 5. E para finalizar, 5 por 5 vai dar 1. Maravilha! Então, galera, nós podemos reescrever o 7.200 como
todo esse número aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quantos 2 eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes aqui o númerozinho 2. Tenho 2 vezes o númerozinho 3. E tenho 2 vezes o númerozinho 5. Beleza? Vamos lá. Turma, vou pegar já de 2 em 2 aqui, ó. Os 2, para ficar mais fácil. Ó. Eu tenho, ó, 2 ao quadrado, 2 vezes. Depois, mais um parzinho aqui, ó. Vezes 2 ao quadrado. E ficou um solto aqui, porque são 5 vezes, né? Então, vezes 2, tá? Isso vai facilitar aqui os nossos cálculos. O 3 tá ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, porque são 2 vezes, aqui é multiplicando ele mesmo. E o vezes o 5 ao quadrado. Beleza. Vamos pegar esse número que a gente encontrou aqui, ó, e vamos substituir lá na raiz. Nós temos aqui, ó, então, ó, raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 2, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 5 ao quadrado. Beleza. Lembra que eu falei? Tudo que está elevado aqui ao quadrado a 2, por ser raiz quadrada, ó, só vale para raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, já não valeria, tá? Pode sair da raiz. Então, o único que vai sobrar vai ser esse 2 aqui, ó, quando não tem nada, está elevado a 1, tá? Então, vai ficar, ó, esse 2 vai sair, vezes o outro 2 também, tá? Vezes o 3 e vezes o 5. Só vai ficar na raiz esse 2 está elevado a 1, tá? Que é só ele mesmo, posso colocar só ele mesmo, ó. Raiz de 2, beleza? Então, vamos lá, para finalizar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 vezes 5 vai dar 60. Então, nós teremos aqui, ó, o A valendo 60 raiz de 2. Então, esse é o valor do A para esse caso. Então, encontramos aqui, tá? Lembrando que nós calculamos apenas esse triângulo do lado esquerdo, como é o mesmo valor, ó, vale 60 aqui esse cateto e a altura também vale 60, significa que esse cabinho de aço aqui, ó, também vai valer 60 raiz de 2. No final a gente vai multiplicar tudo por 2, tá ok? Então, vou falar agora esses últimos 2 cabos aqui, ó. Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, esse triângulo, tá? Que representa esse daqui que eu estou destacando aqui na tela, tá? Só coloquei aqui. O cateto de baixo vale 60 metros. Esse outro cateto aqui, ó, do lado direito, é a altura da torre aqui, que é onde está sendo fixado lá no topo, então vale 90 também. E nós queremos esse comprimento. Vamos aplicar Pitágoras. Então, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que eu chamei de A. Nós temos aqui, ó, o B vai ser um dos catetos, pode ser o 90, e o C, o outro cateto, que vai ser o 60 aqui. Então, nós teremos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual, o B é o 90, então 90 ao quadrado, mais o C é o 60, então 60 ao quadrado. Turma, vai ficar aqui A ao quadrado igual 90 ao quadrado, 9 vezes 9 dá 81, tá? Como é 90, colocamos 2 zeros, tá? 60 ao quadrado nós já fizemos, 6 vezes 6 dá 36, coloco 2 zerinhos. Pessoal, 8.100 mais, ó, 8.100 mais 3.600, fazendo essa soma aqui, ó, 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 com 6 dá 7, 8 com 3 dá 11. Então, nós temos 11.700. Então, A ao quadrado é igual a 11.700. Beleza? Como nós queremos apenas o A, vamos fazer aqui, ó, raiz quadrada de 11.700. Vamos fazer o mesmo esquema do exercício anterior. Vamos lá, galera, ó. Então, 11.700 dividindo por 2, chegamos em 5.850. 5.850 dividido por 2 dá pra gente 2.925. Não dá mais por 2, galera. Aqui nós temos que fazer dividido por 3. Ao fazer essa divisão por 3, chegamos em 975. Ainda dá para dividir por 3. Novamente por 3, chegamos em 325. Agora já não dá mais para dividir por 3. Temos que dividir por 5. Dividindo por 5, chegamos em 65. 65 sobre 5 dá para a gente 13. E aí, só o 13 mesmo, ó.
13 dividido por 13 vai dar 1. Olha só o que nós chegamos aqui, ó. 2 duas vezes, então 2 ao quadrado, vezes o 3 nós temos quantas vezes? Duas vezes também, então 3 ao quadrado. Vezes o 5 nós temos duas vezes, então vezes 5 ao quadrado, e vezes o próprio 13. Maravilha, vou reescrever então aqui, ó. O A vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vezes 13. Beleza? Lembra? Tudo que está elevado ao quadrado, por se tratar de uma raiz quadrada, então tudo que está ao quadrado vai para fora. Então nós temos aqui o 2 para fora, o 3 para fora e o 5 para fora. Fica só dentro da raiz o 13. Fazendo essa continha, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Portanto, a nossa hipotenusa vale 30 raiz de 3. Belezura, galera. Então, com isso aqui a gente vai conseguir encontrar aqui o comprimento total de todos esses cabos de sustentação dessa torre. Vamos relembrar aqui os dados que nós obtemos. Ó. Nós chegamos que esse comprimento aqui de baixo vale 30 raiz de 5. Nós temos esse segundo aqui, ó, valendo 60 raiz de 2. E o maiorzinho aqui, ó. E esse que está mais inclinado aqui, o 30 raiz de 3. Beleza? Então, nós temos que pegar o quê? Cada um desses aí e multiplicar por 2. Então, vou anotar aqui para vocês. Para esse primeiro triângulo aqui, ó, nós chegamos, então, em 30 raiz de 5. Então, vai ficar 2 vezes o 30 raiz de 5, beleza? Mas temos aqui nesse segundo triângulo, mais 2 vezes, porque tem desse lado e desse lado. Chegamos em que mesmo? 60 raiz de 2. Então, 2 vezes 60 raiz de 2. E o último caso aqui, ó, esse aqui vai ser 2 vezes também. Então, 2 vezes o 30 raiz de 3. Temos aqui, galera, eu vou dar mais uma ajeitadinha para vocês e vocês vão finalizar. 2 vezes 30 vai dar 60. Então, 60 raiz de 5. Mais 2 vezes 60, 120 raiz de 2. Mais 2 vezes 30, 60 raiz de... Galera, aqui é a raiz de 13, tá? Ó, corrijam aí, ó. Raiz de 13 aqui, esqueci de colocar esse umzinho, ó. Então, é 60 mais 60 raiz de 13. 60 raiz de 13. Belê? Turma, você pode simplesmente aqui, ó, pegar os valores de raiz de 5, raiz de 2 e raiz de 13 e substituir e fazer os cálculos. Para isso, eu vou dar aqui os valores aproximados dessas raízes, que aí não dá para vocês saberem de cabeça, tá? Ou vocês precisariam de uma calculadora, ou como eu estou fazendo aqui, vou dar esses valores para vocês. Vou anotar aqui no cantinho. Então, com esses dados aqui, você pode substituir aqui e fazer, tá? Já daqui. Para ficar um pouquinho mais simplificado, vou colocar aqui em evidência o 60, tá? Então, para quem já sabe colocar em evidência, ó, temos o 60 aqui, tá? Ele vai estar multiplicando todo o resto. Olha só, 60, qual o número que eu tenho que multiplicar para dar 60 raiz de 5? Tem que ser o próprio raiz de 5, ó, porque quando eu fizer 60 vezes raiz de 5, vai dar 60 raiz de 5, tá? Aqui, qual o número que eu tenho que multiplicar o 60 para dar 120 raiz de 2? É o 2, porque 2 vezes 60 dá 120, 2 raiz de 2, beleza? E o número que eu tenho que multiplicar aqui por 60 para dar 60 raiz de 13? É o próprio raiz de 13, tá? Então, colocando em evidência aqui, fica um pouquinho mais fácil, ó. Então, fazendo aqui, ó, vai ficar 60 vezes. Agora você já pode substituir aqui, ó. Quem é o raiz de 5? É o 2,24. Mais 2 vezes, quem que é o raiz de 2? 1,41. Mais o raiz de 3 é 3,61. Galera, faz aqui, ó, essa multiplicação, tá? 2 vezes 1,41. Depois, você soma tudo que tá aqui, ó. O 2,24 mais o que der aqui, mais 3,61, e depois você pode multiplicar
pelo 60 para finalizar. Essa tarefa eu vou deixar para vocês. Vocês vão colocar aqui o que vocês vão encontrar aqui nos comentários e eu vou dando aí para vocês as orientações, se tá certo, se tá errado, eu vou falando se vocês conseguiram ou não. E esse realmente é um exercício aí um pouquinho mais elaborado, já de um nível de vestibular já, tá? Mas é excelente para vocês colocarem em prática tudo que vocês aprenderam no decorrer aí dessas aulas. Turma, obrigado pela presença, vou parar por aqui para o vídeo não ficar mais extenso, tá? E nos vemos aí já na sequência com a continuidade do nosso caderno do aluno, 9º ano, 3º bimestre. Obrigado pela presença, divulga para sua galera, não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Fui!